Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala galera, estamos no ar com mais um Live FJU. Hoje, segunda-feira, aquele dia top pra galera da Força Jovem. Afinal de contas, é dia de algo a mais. É dia de buscar mais da presença de Deus, aprender mais sobre as coisas que vêm do alto. E o jovem inteligente, ele faz isso, ele aprende mais para praticar mais. Porque sabe que quanto mais praticar, quanto mais aprender, mais ele vai ter oportunidade de se dedicar para Deus. E hoje no nosso Live FJU eu estou aqui com a Raíssa. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, e também com o Samuel. Boa tarde, Samuel. Professor. Que vão compartilhar um pouquinho da história deles aqui com a gente. Mostrar como era e como estão hoje. E vão fazer isso para que hoje, você uma vez assistindo a história deles, tenha a oportunidade de saber o que eles fizeram de errado e que de repente tem sido aquilo que você tem feito hoje de errado. Para que você não precise também errar. A gente traz aqui essas histórias para que você possa aprender com os erros deles. E quem faz isso, afinal de contas, é inteligente, é sábio. Sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, a Raíssa vai mostrar o quanto ela errou na vida. Samuel também, para que você que está errando, para de errar e também possa se consertar. Mas antes, vamos acompanhar tudo o que acontece no dia de hoje, segunda-feira, algo a mais com a galera da Força Jovem. Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus. A FJU te entende. Por isso, promovemos as reuniões do Algo a Mais, um espaço para aqueles que buscam ir além. Nossos encontros semanais não são comuns. São momentos de troca, aprendizado e crescimento. São temas direcionados ao seu dia a dia para te auxiliar em seu crescimento espiritual. O objetivo do Algo a Mais é simples. Queremos que você receba algo além do que já recebeu de Deus. Se você buscar mais, se você deseja ir além, junte-se a nós nas reuniões do Algo a Mais da Força Jovem Universal. Acesse o nosso site e saiba onde nos encontrar. Tá aí, ó, isso é o algo a mais, é uma oportunidade para você se conectar direto com Deus. Aqui na Catedral do Brás, com a galera da FJU Templo, na Avenida Celso Garcia, número 499, bem do ladinho aqui do Templo de Salomão, a galera do Templo se reúne. Mas o algo a mais acontece em todas as forças jovens, espalhado tanto aqui pelos polos da FJU em São Paulo, como também em todo o Brasil. Tá certo? Então te espero hoje, daqui a pouquinho, às 19h30, na reunião do algo a mais. Agora, vamos conversar com a Raíssa. Raíssa, conta pra gente aí, compartilha com a galera qual é a tua história, o que você errou, aonde errou, como é que tudo começa e como é que a Raíssa chega aqui no dia de hoje. Sim, senhor, pastor. Eu cresci em um lar, né, onde eu tive só a minha mãe solteira, não tinha ali uma parte de um pai, não tinha uma figura de um pai presente, minha mãe era solteira, era eu e meus 2 irmãos mais velhos. E aí, em um determinado momento, né, da nossa idade, a minha mãe, ela escolheu ter uma pessoa do lado, onde a gente acreditava que supriria esse papel de pai que a gente não teve. E eu, por ser a mais nova, eu falei, agora eu vou ter um pai. Agora eu vou ter uma parte materna, onde a gente vai poder confiar, onde a gente vai poder contar ali, mas com uma figura masculina, que era só a minha mãe para tudo. Então, minha mãe era pai e mãe ao mesmo tempo. E aí, ao longo da caminhada, né, a minha mãe se juntou com um rapaz. E aí, aos meus 13 anos de idade, assim quando ela juntou, eu tinha 7 anos de idade, 6 anos. E aí, quando eu tinha uns 12 anos para 13, eu sofri um abuso. E esse abuso causou em mim muitos medos, porque no início ele me colocou muito medo. Ele falava, se você contar para sua mãe que isso aconteceu, eu posso fazer uma besteira com você, eu posso fazer uma besteira com seus irmãos, posso fazer uma besteira até mesmo com ela. E eu, por não ter a malícia, por mais que eu tinha 13 anos, eu ainda era uma criança,
não tinha uma figura de um pai, então aquilo para mim foi algo muito absurdo. Então, eu me fechei ali naquele abuso. E aí esse abuso se prolongou até os meus 17 anos, onde eu dei um basta, onde eu falei, não, chega, o pior pode acontecer. E foi aonde ele falou para mim que ele queria me engravidar. Então, nesse dia, eu cheguei para minha irmã, né, que eu não tive forças para contar para minha mãe. Eu tinha medo. Quando você disse que se prolongou dos 13 aos 17, no caso foi a dor, a mágoa? Não, senhor, foi esses anos ameaças? sendo abusada. Sim. Esses anos sendo abusada, esses anos sofrendo no psicológico, ele me colocando muito medo, falando que se alguém descobrisse, ele iria fazer o mal. Não foi tal. só uma vez, Não, foi senhor. anos. Foi anos. E ali eu fiquei com muito medo, eu fiquei com muito trauma. Não tinha tido uma outra relação sexual antes, essa foi a primeira. E ali eu fiquei muito traumatizada, porque eu não soube lidar com aquilo. E aí eu não conseguia ter força, eu não sabia como falar para minha mãe. E aí foi até onde eu cheguei para minha irmã, contei. E aí a gente chegou até minha mãe. Eu tinha muito medo da minha mãe não acreditar. E pelo meu medo foi isso que aconteceu. A minha mãe ela não acreditou em mim. Parece que eu estava falando algo que era da minha cabeça. A gente chegou a ter fazer exames, comprovaram, mas mesmo assim, infelizmente, ela não acreditou. Por alguns anos ainda continuou com o relacionamento. E ali, para mim, foi o fundo do poço, porque a minha mãe que eu confiava tanto, né? Que ela sempre foi o pai e mãe. Sempre confiava tanto e quando eu mais precisei, eu não tive o apoio dela, eu não tive ali a confiança dela em acreditar em mim. Então, para mim, aquilo desenvolveu muitas raivas da minha mãe. Eu comecei a ter raiva, a odiar, a até mesmo desrespeitar, né? Desobedecer, fazer pouco caso. Ali, para mim, a minha vida parece que foi algo assim, agora eu que vou fazer, agora eu que mando em mim. Então, eu segui a minha vida daquele jeito. Aí eu comecei a ter trauma, comecei a me cortar. Eu escondia o meu trauma, a minha tristeza, o meu vazio por trás de futebol, por trás de amizades erradas. E ali eu comecei a ser uma outra Raíssa que eu não era antes. Eu comecei a desenvolver uma Raíssa que eu não era antes. E nisso a minha mãe achava que eu era uma jovem feliz, que eu era uma jovem bem, pelo fato de eu não beber e nunca ter fumado. Ela sempre achava isso. A minha filha é bem, a minha filha é feliz porque ela nunca fez isso que o mundo faz. E ali, muita raiva, tinha muitas brigas, começou a ter muitas brigas dentro de casa. Ali eu decidi viajar, né? Porque eu não queria mais ficar dentro de casa ali com meu padrasto. Tinha medo até mesmo dele fazer alguma coisa pior e ser algo fatal. Então eu falei, aqui para mim não dá mais. E aí foi aonde a minha irmã, ela morava aqui em São Paulo esse tempo, foi aonde a minha irmã me convidou para vir morar aqui com ela. Aí vim morar com ela, eu vi como uma porta para mim sair de dentro da casa da minha mãe, onde o meu padrasto ainda morava. E ali eu aceitei a proposta, vim morar em São Paulo, larguei tudo lá. A minha cabeça era que quando eu chegasse aqui em São Paulo, eu ia virar tudo. Eu ia ser uma Raíssa pior ainda, porque eu falava, poxa, ouvia tanto falar de São Paulo, que São Paulo é uma cidade grande, então eu falei, vai ser nessa cidade grande que eu vou virar a cabeça, que eu vou ser uma pessoa pior, vou ser uma menina má. E aí comecei também a ficar com muitas meninas, pelo fato de ter esse trauma, de ter sido abusada, me machucou tanto que eu comecei a ter raiva de todos os homens, porque eu achava, todos eles vão me tratar assim. Todos eles vão me tratar dessa forma, vai me machucar, vai me pôr medo, vai me ameaçar. Então eu não queria saber de homens. Mas ao mesmo tempo queria alguém. Sim, senhor. Mas naquele tempo, mulher era a opção que eu achava para poder suprir isso, que eu achava que não ia me machucar, eu achava que não ia me fazer mal. E aí comecei a desenvolver muitas coisas que eu não praticava antes na Bahia, morando com a minha mãe. E aí um momento aqui em São Paulo, eu não conseguia sair porque eu não tinha amizades, então era só de casa para trabalho, trabalho para casa. A minha irmã também não conseguia sair comigo porque ela trabalhava, e aí era dia e noite, a gente dentro de casa. E ali, um dia, eu saí para jogar o lixo na rua. Quando eu volto, tinha um casal de obreiro no prédio onde eu moro. E ali eles me convidou para a Força Jovem. De cara, assim, eu fiquei meio assustada, porque eu não conhecia. E como uma cidade grande, que as pessoas falam que você não deve dar ouvido para ninguém, e do nada chega um casal e te para e pergunta se você conhece a FJU. Na Bahia eu tinha ido algumas vezes, mas eu não lembrava que era a FJU, por não ter frequentado tanto lá.
E aí eles falaram, eu até falei que eu não conhecia, mas depois eu voltei a palavra e falei que conhecia, porque eu lembrei que eu fui algumas vezes lá. E ali eu falei, agora é uma porta que eu vou achar saída, é uma porta que eu vou poder contar com alguém, que eu vou poder sair, porque eu achava que a FJU ia ter liberdade para sair, porque eu não tinha, né? Não tinha amizades aqui, não tinha com quem sair. E aí eu fui, aceitei a proposta, eles me chamaram para ir no encontro jovem, para conhecer a galera e tal. E ali eu fui. Só que eu não fui com o objetivo de mudar de vida. Eu fui com o objetivo de conhecer pessoas para poder sair de dentro de casa, porque eu não conseguia sair sozinha por não conhecer a cidade. E ali eu fui, gostei da galera, eu fiquei muito retraída, fiquei de canto, porque eu achava que todo mundo ia me julgar pelo estilo, pelas roupas que me vestia, pelo modo e tal. Eu falei, nossa, as pessoas já vão julgar de cara, isso é certo. Na hora que pisar o pé na igreja, eles já vão julgar de cara. E foi tudo ao contrário do que eu pensava, foi tudo ao contrário do que eu imaginava. Pelo contrário, as minas acolhem a gente, as minas já chegam junto, tanto homem, tanto mulher. E ali eu falei, pô, essa galera aqui que vai me fazer bem, essa galera que eu quero ficar junto. E ali fui o primeiro domingo, fui o segundo domingo e fui gostando. E ali também já comecei a frequentar as demais reuniões que me foram convidadas. Quarta-feira, domingo, sexta. E ali chegou um momento que eu falei, bom, esse é o lugar ideal para que eu possa mudar de vida. Esse lugar eu consigo sentir uma paz, esse lugar eu consigo sorrir sem forçar. E aqui eu posso contar com pessoas que não vão me julgar. E aí eu me lembro que eu fui no último domingo do ano de 2021 e logo em janeiro de 2022 eu me batizei nas águas. Eu usava alargador, usava Prince, tinha um cabelo raspado. Ali eu falei, não, eu vou entregar tudo isso porque eu não quero mais. Eu lembro que a palavra até que o pastor pregou, que mexeu comigo e eu vi que eu era aquela palavra, é que o pastor falou que quem era inimigo de Deus era amigo do mundo, ou seja, quem era amigo do mundo era inimigo de Deus. Eu falei, não posso ser inimigo de Deus. Não conhecia tanto da fé, mas sabia que Deus era o caminho certo para seguir, mesmo não seguindo. E ali eu falei, não, a partir de hoje eu não quero ser mais amiga do mundo, inimiga de Deus. Inverti os papéis, me batizei nas águas, cheguei em casa, minha irmã até se estranhou, porque eu já cheguei tirando alargador, já cheguei tirando o pince. Ela falou, tá, mas por quê? Eu falei, não, agora eu mudei de vida, agora eu entrei para a igreja e tem sempre aquela brincadeirinha, né? Ah, agora virou crente. Uhum. E aí eu segui em frente, comecei o propósito de jejum de Daniel, não sabia o que era, não sabia como fazia, nem pelo que era o jejum de Daniel, mas ali com o acompanhamento de uma obreira, um acompanhamento do casal, veio também a fogueira santa e ali eu me aprofundei no jejum de Daniel. Eu lembro que o meu jejum, eu achava que era só o jejum de comida, não era de coisas que tiravam o seu tempo de Deus. Eu lembro que o meu primeiro dia eu fiz 24 horas de jejum. Passei mal, mas eu acredito que Deus aceitou porque foi inocente. Não foi algo que eu sabia e fiz para poder só apresentar para Deus. E ali eu segui o jejum de Daniel. Falei, não, as obreiras falavam comigo que o essencial era ter o Espírito Santo. E ali eu comecei a buscar, mesmo sem saber quem era, sem saber como fazia para buscar. Eu só seguia as orientações que elas me passavam. Raíssa, tem que desinstalar o Facebook, tem que tirar o Instagram. E você seguia tudo isso? Sim, senhor. Por quê? Porque eu queria preencher um vazio que havia criado dentro de mim através do abuso. Uhum. Eu não tinha mais forças para viver, acredito que tantos anos. Porque a força que eu tinha era a única força que eu tinha para entregar no altar. Ou eu entregava aquela pouca força que eu tinha, ou eu usava aquela pouca força que eu tinha para me matar. Esqueci até de pontuar, no dia que eu decidi contar para minha irmã sobre o abuso, eu tentei tirar a própria vida, porque eu falei, minha mãe não vai acreditar, e também passou na minha cabeça que a minha irmã não ia acreditar em mim. Mas aí uma voz falou, dá-se uma oportunidade para você mesmo. Foi onde eu larguei, não quis, né, fazer ali o suicídio, e fui até minha irmã e falei. E aí, fiz o jejum de Daniel, e no último dia, era até dia de Pentecostes, eu lembro até hoje que foi com uma live do Bispo Macedo, lá em Israel. E ali ele falando do Espírito Santo, buscando e tal. E eu buscava sempre a mesma busca. Eu falava sempre a mesma palavra, as mesmas orações. Mas naquele dia foi algo diferente, porque eu estava só ligada em Deus. Eu não estava ligada às coisas do mundo, eu não estava ligada às amizades que ficaram para trás, a relacionamentos que eu tinha no mundo, porque eu já tinha me desligado de tudo.
Eu lembro que eu troquei de chip só para ter o número do pessoal da igreja para se informar das reuniões. Mas eu não tinha um contato nem com familiares, a não ser com a minha irmã dentro de casa. E ali eu falei, ai meu Deus, a única Raíssa está aqui. Pode ter sido feito tudo errado, mas está aqui para te entregar a vida que tem, a vida que não aguenta mais viver. E ali eu me derramei no altar. Eu lembro que quando o bispo determinou a descida do Espírito Santo, para mim parece que eu estava embaixo do altar, parece que eu estava em cima. De tão paz que eu senti na hora que eu comecei a falar palavras que eu nunca tinha falado em outra busca, em outra oração. Então, eu vi que Deus queria só uma entrega minha. Porque aquilo que me prendia no mundo, ou seja, eu era amiga do mundo e era inimiga de Deus, não tinha como Ele me ajudar, não tinha como Ele arrancar o vazio que tinha dentro de mim, o trauma, o medo que tinha dentro de mim. Então, quando eu me entreguei, quando eu deixei as amizades, deixei o mundo, larguei, fiz inimiga do mundo, ali Deus, Ele foi meu amigo, ou melhor, Ele foi o meu pai. Porque eu nunca tive um pai, como eu contei no início. Tinha uma pessoa que eu achava que ia ser um pai, mas acabou me fazendo sofrer, e ali Deus falou, eu sou contigo. Dali para lá, a Raíssa mudou, a visão era outra. Eu lembro até hoje que, dias depois, eu liguei para o meu padrasto e pedi perdão para ele. Eu já fui lá na Bahia, agora recentemente, já fui pessoalmente, pedi perdão, falei com a minha mãe. Então, o Espírito Santo, ele mudou a minha vida. De uma pessoa triste, de uma pessoa que chorava de madrugada, que se cortava, que tinha desejos pro mesmo sexo, que pensava em só coisas besteiras, só coisas que não iam me levar para frente. Agora é uma outra Raíssa. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você percebeu, com essa palavra, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Que tudo que você fazia, as festas, as amizades, os cortes, os desejos persistentes até em tirar a própria vida, nada mais era do que uma tentativa de tapar um buraco, de preencher um vazio que foi atribuído a você lá atrás, quando você foi abusado. Eu imagino que você deve ter guardado por muitos anos mágoa dele, né? E essa mágoa, entenda que a mágoa não é algo que preenche, não, tá? A mágoa, como a Raíssa contou, é algo que arranca. A mágoa não é o que você traz para a sua vida e ela fica ali simplesmente ocupando um certo espaço. Não. A mágoa, ela destrói. Então, a mágoa vai tirando de você a paz, ela tira de você a felicidade, ela tira de você a certeza, a perspectiva de vida. E ela cria essa sensação de eu preciso de alguma coisa, eu preciso ter algo, eu preciso ter alguém. Ao ponto de que você, nessa afã de precisar ter alguma coisa, você foi até buscar em relacionamentos com o mesmo sexo, já ter essa insegurança em homens. Então você falou, então, minha saída aqui é as mulheres. Então, era sempre buscando um escape ali, de alguma forma. E aí você contou, estava observando que você chega na igreja e você chega aqui sem ninguém, né? Só com a sua irmã, mas sem o pai presente, magoada com o padrasto, a mãe desacreditada da própria mãe. E quando você chega na Força Jovem, você meio que encontra uma família. Sim, senhor. Correto? Sim, senhor. É assim que você vê a Força Jovem? Sim, foi assim senhor. que você viu? E como eu falei, né, eu tinha medo da minha mãe não acreditar, e a Força Jovem é exatamente isso que a gente precisa, de pessoas que acreditam no que a gente é, no que a gente fala, no que a gente quer ser. Ou seja, de uma Raíssa triste, de uma Raíssa vazia, traumatizada. Hoje eu sou uma Raíssa feliz, consigo ajudar outras meninas que sofrem hoje em dia com aquilo que eu sofri antes, e é o meu maior prazer ajudar essas jovens que sofrem assim. Então hoje na Força Jovem você encontrou esse, mais do que o pai, né? O pai presente, porque hoje aquele vazio que você tinha de ter um pai, ele não existe mais. Não, senhor. E ao mesmo tempo o pai, ele não só se fez presente, como ele te deu vários irmãos, né? Senhor. E que acredita em mim. Que legal. E sabe por que eu tô perguntando isso para a Raíssa? Porque no próximo sábado, dia 18, a gente vai ter uma tarde muito especial. Será a tarde Jovem em Família. Nós vamos ter aqui, tanto no Templo de Salomão, aqui na Celso Garcia 499, do lado do templo na Catedral do Brás, como em toda a Força Jovem, espalhado por todo o Brasil e aqui no estado de São Paulo, essa tarde para lá de especial. Para você que de repente não tem um pai presente, para você que, como a Raíssa, sofreu um abuso na sua adolescência, na sua juventude, você está agora. A Raíssa passou quantos anos? Foi dos seus 13 até os seus 17 anos, sendo abusada. E com esse medo, talvez você esteja exatamente dessa forma. Você está com medo porque você carrega na tua cabeça a seguinte coisa: ninguém vai acreditar em mim.
Se eu falar, o que vão pensar de mim? E da pessoa que está fazendo, o que vão pensar? E você tem esse trauma dentro de você já há anos. Chegou a hora de você encontrar a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Existe Quando Deus se faz presente na sua vida, o que ele faz é exatamente isso, é o que ele fez na vida da Raíssa. Ele preenche, ele faz nova todas as coisas. Então, coloca aí na sua agenda, ó, dia 18, no próximo sábado, aqui na Celso Garcia 499, a partir das 4 horas da tarde, a tarde jovem em família. E se você não tem uma família, se você está sozinho nesse mundo, nós vamos ser a sua família. Muitos irmãos, aí ó, a galera da Força Jovem, aí ó, muitos irmãos a gente tem para te dar, você pode ter certeza disso, tá? E o pai presente, ele vai estar aqui nessa tarde também, para ser o seu pai. E talvez você diga assim, mas eu tenho um irmão que é da fé, eu tenho um irmão que é da Força Jovem, eu tenho um pai, eu posso levar ele também? Claro que sim, aproveite essa oportunidade, convide seus irmãos, convide seus pais, convide os seus familiares, primos, colegas de trabalho, de escola, faculdade, traga a tua galera ou venha sozinho, não importa. Uma coisa é certa, quando você chegar aqui, o pai presente, ele vai te encontrar e muitos irmãos vão estar juntos e misturados com você. Acompanha um pouco mais do que vai rolar aqui neste sábado, na tarde jovem em família. Eu não entendi o porquê ele me abandonou. Dos meus 11 anos, foi que eu percebi que eu era uma criança diferente. Eu não me encaixava junto com as outras, eu não me sentia bem com as outras, e eu via que eu não tinha uma família igual às outras crianças. Então eu convivi com a falta e me perguntando sempre, por que eu não tenho o que eles têm? Eu queria ter um pai, e eu não tinha um pai presente. Eu queria ter uma mãe, mas ela tinha que ser tudo um pouco. Então eu convivi sempre com esse questionamento de por que eu estava sozinha? Todo mundo tinha alguém, todo mundo se encaixava em um grupo, mas eu nunca me encaixava. Então eu tentei de tudo. Eu tentei amizades, eu tentei relacionamentos, tentei buscar uma outra família e nada deu certo. Até que eu achei uma pessoa. Eu achei que era a pessoa que eu amava e que ia ser a minha família, mas foi a maior decepção da minha vida. Foi essa pessoa que me abandonou quando eu mais precisei, quando eu já tinha buscado nos vícios, quando eu já tinha me afundado na depressão, e dentro de casa eu tinha muitos conflitos. Além de dentro de mim, a pouca família que eu tinha eu brigava muito. E a pessoa com quem eu tinha mais conflitos foi quem me convidou para a oportunidade de uma transformação de vida. E hoje, a minha vida realmente mudou. E se você quer saber como, participe comigo dia 18 de outubro, neste Encontro Jovem especial. Teremos um encontrão super especial. Encontro Jovem, Jovens em Família. Na Avenida Celso Garcia, 499, Brás. Se você teve razões para não ter uma família, agora você não terá desculpas, porque você terá a maior oportunidade da sua vida para ter e fazer parte da família mais feliz do mundo. Não perca! Procure um polo da FJU mais próximo de você no nosso site, forçajovemuniversal.com. Tá aí, ó, então, encontro marcado? Combinado? Neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, o Encontro Jovem, Tarde Jovem em Família. Vai ser um marco para a tua vida, eu tenho a mais absoluta certeza disso. Agora, Raíssa, você estava falando aqui também que quando você foi convidada, uma das coisas que falaram para você era que a gente tinha aqui umas Olimpíadas. Sim, senhor. E você se interessou porque você jogava futebol. Jogava Sim, não, senhor. você joga, né? Sim, senhor. Me chamou muita atenção, né? Não só a FJU, mas sim pelo fato de ter o projeto esporte. Que ali eu falei, poxa, como eu gosto de futebol, como eu gosto de esporte, vai ser algo que vai me segurar. Então, eu vim através das Olimpíadas, joguei a primeira Olimpíadas, não conhecia ninguém. Eu falei, poxa, eu quero mais desse evento, eu quero mais desses jogos. E ali, para poder jogar esses jogos, obviamente, precisava vir nas reuniões. E ali foi onde eu me firmei. E vem passando o ano, eu tenho jogado, eu tenho aprendido. E as Olimpíadas têm sido algo que marcou a minha vida na FJU. Você estava nas últimas Olimpíadas? Sim, senhor. Você estava no futebol? Quadra e campo. Então você jogou campo. Você estava na final, então? Sim, senhor. Final Templo que vocês perderam, e inclusive. Né? Foi Leste e Templo, né? Sim, senhor. Eu estava lá assistindo, né? Foi de quanto? 4-2? Não, senhor. Eu acho que foi de 2-0. 2-0? Perder do mesmo jeito, né? Tá E esse ano, como é que vai ser? Não, esse ano vai dar certo. Vai dar certo para Leste? Sim, senhor.
Então tá aí, ó. Então, ó, Olimpíada. E esse ano você vai estar também? Sim, senhor. Vai estar jogando? Já estão treinando Vai já ser melhorzinho aí? confirmado, sim, senhor. Inclusive, a gente tem um amistoso contra o tempo. É verdade, eu fiquei sabendo aí. Dia 12. Dia 12, né? É sábado agora? Não. Próximo. É amanhã. Amanhã Próximo é dia sábado. 12? Que dia é? Amanhã? Amanhã? Sábado Próximo que vem. domingo. Próximo Próximo domingo. domingo, isso. É isso mesmo, próximo domingo. Depois do encontro jovem, né? Vai ter o amistoso do Templo e da Leste. Sim, senhor. Das meninas, no caso. Isso, Campo? feminino. Vai estar em Futsal, campo? Futsal. futsal. E você vai estar jogando campo também esse ano? Vou, sim, Ou senhor. não? Vou, sim, senhor. Campo e quadra, então. Futsal. Então tá aí, ó. As Olimpíadas que acontecem no dia 15 e 16 de novembro, tá certo? Aqui em São Paulo, todas as modalidades você pode participar. Procure um polo da Força Jovem mais próximo de você e participe das seletivas. As seletivas estão acontecendo. Esse amistoso, na verdade, é uma seletiva que vai acontecer aqui do Templo, da Leste. Mas se você mora aí, por exemplo, em Itaquera, em Guarulhos, se você mora em alguma cidade aqui próxima da Grande São Paulo, você pode sim participar de uma das nossas Olimpíadas. Joga o quê? Basquete, futsal, vôlei, quadra e areia, futebol de campo, natação, atletismo, corrida, jiu-jitsu, boxe. São muitas as modalidades que a gente vai ter no dias 15 e 16 aqui em São Paulo. O Projeto Esporte Jovem, as Olimpíadas, tá vindo aí. Ano passado, né, foi o bloco da Zona Sul que ganhou, levou a melhor, né? Em terceiro colocado foi a Zona Norte, segundo Guarulhos, quarto lugar Leste, quase, né? Sim, Quase foi a Leste. Mas esse ano aí eu fiquei sabendo que o Templo vai vir com tudo também, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar esse ano aí. Mas você é convidado para participar das Olimpíadas FJU esse ano. Acompanha aí como é que vai ser, como é que está sendo preparado tudo aí, como é que foi também as últimas edições das Olimpíadas FJU. E agora com vocês, o grande finale. Parabéns
E vem aí, em novembro, o Esporte Jovem FJU. Teremos muitas modalidades como futebol, basquete, vôlei, atletismo, artes marciais, dentre outras. Se você gosta de competições, tá valendo medalha de ouro, hein? Procure agora um integrante da FJU e saiba como participar. Tá aí, ó, essas são as Olimpíadas. FJU tem de tudo, né? Nas Olimpíadas, FJU, emoção, adrenalina, esporte, medalha, troféu. Alguns choram também, mas a galera do Help vai estar por lá também, né? Para consolar aqueles que não conseguirem, de repente por uma medalha não subir no pódio, né? Mas tem de tudo nas Olimpíadas FJU, inclusive tem a galera do Uniforça, né? O Samuel tá aqui caladinho, mas Samuel faz parte do Uniforça. Sim, senhor. Que nos ajuda a organizar tudo lá nas Olimpíadas também, né? Com certeza. Como é que é a organização das Olimpíadas da galera do Uniforça? Pastor, o projeto Uniforça, eu diria que é um dos projetos mais importantes justamente por conta deste zelo para com as coisas de Deus, né? A gente tem uma organização toda preparada, já é definido quando a gente chega na central do Uniforça, aonde cada um vai ficar, onde cada um vai ajudar. A gente ajuda na organização de pessoas, na organização do portão, na limpeza, a gente ajuda no auxílio, né? Com o bispo, nas reuniões lá, né? Nas confraternizações do esporte. Você chegou a participar das últimas Olimpíadas como Uniforça? Chegou a... Não, senhor, eu lutei jiu-jitsu. você lutou nas últimas Eu Olimpíadas? lutei jiu-jitsu. Caramba, hein? Eu era do FTU na época, eu lutei jiu-jitsu. Olha aí, então a gente teve aqui uma jogadora de futebol e um lutador de jiu-jitsu nas últimas Olimpíadas. Mas eu ajudei no Mega Help como Uniforça, ajudei no Família ao Pé da Cruz, também no evento. Então, trabalhei várias vezes como Uniforça. Ajudei 2 vezes na vigília, né, na FJU Night. Legal. E é realmente, pastor, um projeto totalmente diferenciado. Geralmente são os primeiros a chegar, os últimos a saírem ali, a galera empenhada ali do projeto Uniforça. Agora, Samuel, aproveita aí que você está conversando com a gente, compartilha com a gente um pouquinho da tua história para a galera saber. Sim, senhor. Tudo começa, pastor, quando eu tinha por volta de 5 anos, né? Era criado pela minha mãe, pelo meu pai, morava numa casa com os meus irmãos, né? Desde sempre, como a maioria das pessoas, vivia num lar conturbado, né? Minha mãe tinha muitos ciúmes do meu pai, também porque o meu pai dava motivo para ela ter ciúmes dele, né? Por conta de diversas traições. Meu pai viciado em cigarro, viciado em bebida, chegou várias vezes bêbado em casa, então já cedo, né? Já novo, eu via o meu pai chegando nesse estado em casa. Meus irmãos, seguindo o mesmo exemplo que o pai, né? Minha irmã, cheia de más amizades, repleta de más amizades, maioria deles meninos, aliás, né? Por mais que a minha irmã ela decidiu, por conta de um abuso que ela sofreu na infância, seguir a mesma carreira que a Raíssa seguiu, né? No passado. Ela se tornou lésbica e ela passou a se interessar por mulheres, tanto que ela tinha uma namorada na época. Meu irmão também era totalmente quebrado na vida amorosa, né? Tinha uma namorada, mas tinha um relacionamento muito ruim. E também começou a beber, começou a fumar, né? E por conta desse lar desestruturado, eu comecei a acarretar muitos traumas em mim mesmo. Cheguei a ter muitos pesadelos, né, na minha infância, muitos pesadelos. Minha irmã gostava de me assustar muito com vídeos, né, de lobisomem, essas coisas assim. Então, desde sempre eu já tive medo de tudo. Fui influenciado a chegar na pornografia através do meu pai. Meu pai, ele me apresentou a pornografia quando eu tinha 5 anos e meio, por aí. Indiretamente, né? Porque ele estava vendo, aí eu fui atrás do fogão e fiquei espionando ele vendo, né? Aí eu, o que é isso que ele tá vendo, né? E aí isso me acarretou a chegar no mundo da pornografia e também da masturbação, consequentemente. Aí depois a gente se mudou para uma casa perto de Pirituba, né? Onde eu comecei a ser criado pelo meu padrasto. Minha mãe se separou do meu pai, passou a viver com o meu padrasto. E aí os complexos se tornaram mais aparentes, né? Eu comecei a ver muitos vultos, ouvir muitas vozes, comecei a ter diversos pesadelos. Toda noite eu tinha pesadelo, eu acordava gritando, eu tinha que ir dormir com os meus pais para poder dormir bem, senão eu não dormia bem. Então eu comecei mesmo a ter um vazio dentro da minha alma. Foi ali que eu comecei a ter um vazio. E também, por conta dessa separação dos meus pais, foi ali que eu comecei a desenvolver o ódio. Com 5, 6 anos, eu comecei a desenvolver um ódio profundo da minha mãe e do meu pai, principalmente da minha mãe, porque na minha cabeça,
Minha mãe era culpada de tudo, minha mãe que se separou do meu pai, tudo isso é culpa dela, nada é culpa do meu pai só foi uma vítima, na minha cabeça, é claro. E aí, desde sempre fui criado no âmbito religioso, meu pai era teólogo, minha mãe também chegou a fazer um pouquinho da faculdade de teologia e a gente frequentava diversas igrejas evangélicas. Pelas minhas contas, pastor, a gente já foi de mais de 12 denominações. A gente realmente foi de muitas denominações. Eu diria que a gente era nômade de igreja, a gente mudava de igreja de mês em mês. Porque a gente não conseguia arranjar uma igreja que o meu pai gostasse, porque o meu pai era muito rígido nessa questão de igreja, né? E quando a gente passou a morar com o meu padrasto, a gente começou a ir numa igreja fixa, né? E, inclusive, minha mãe pediu, né, para o pastor orar por mim, tanto que por um tempo eu parei de ter pesadelos, mas depois voltou de novo. E aí a gente foi morar em Santana, né, por volta de Santana, e aí foi quando a gente começou a ir no Templo de Salomão, né? Minha mãe estava vendo a programação junto com o meu padrasto e passou ali uma propaganda, né, da reunião de segunda-feira. E aí minha mãe se interessou, meu padrasto se interessou, porque era uma reunião da prosperidade, e a gente foi, né, para a reunião. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com a EBI. Aí foi ali que eu comecei realmente a pegar firme, né, na Igreja Universal. Comecei a ir na EBI todo domingo, todos os dias, né, que eu ia para reunião. Às vezes eu pedia para ficar no salão com eles para dormir, mas aí a gente pula essa parte. Que eu dormia na reunião, né, mas tinha reuniões que eu realmente prestava atenção. E essas reuniões que eu prestava atenção faziam a diferença. Aí eu comecei na EBI, comecei a pegar firme, comecei a me interessar cada vez mais pela Bíblia. Eu era aquele jovem que sabia de tudo, a tia fazia uma pergunta, eu já levantava a mão e falava, tia, eu sei aqui, que eu sabia a pergunta, né, responder. Então, foi ali que eu comecei mesmo a pegar firme. Só que aí, como nada é flores, quando eu fiz por volta de 9 anos, foi quando eu comecei a pegar mais firme na escola, comecei a tirar mais boas notas, comecei a realmente focar no estudo, já era bem estudado para a minha idade. Foi quando eu comecei a ser influenciado pelas más amizades. Ali me pegou. Por quê? Comecei a ser um jovem muito agressivo. Tudo que a minha mãe me pedia, eu respondia ela com agressividade. Respondia meu padrasto com agressividade. Chegava até a botar medo no meu padrasto às vezes, né, por conta da minha agressividade. Me tornei um jovem muito ansioso. Eu era muito preocupado com o futuro. Cheguei a ter princípios de depressão também. Tinha síndrome do pânico. Por conta desse trauma de infância, eu acarretei a síndrome do pânico. Eu andava na rua, eu tinha medo de alguém ficar me seguindo. Comecei realmente a ficar paranoico. Sempre que eu andava na rua, eu era muito paranoico. E aí, com 10 anos, né, foi quando eu entrei na fase do ateísmo, né, eu virei ateu. E isso acarretou ainda mais um vazio. Porque eu já tinha um vazio na minha alma por não conhecer a Deus, por, né, não ter um relacionamento íntimo com Deus. Só que quando eu me tornei ateu, esse vazio se expandiu de um tal modo que a minha depressão começou a ser cada vez mais evidente. Eu comecei a tomar banho poucas vezes por dia, comecei a falar menos, comecei a ser mais cabisbaixo, andar sempre de cabeça baixa. E aí que acarretou, né, esse trauma, né, esse medo, essa tristeza. Porém, quando eu fiz 11 anos, foi quando eu fui para o FTU, né? E quando eu fui para o FTU, eu comecei a participar das reuniões do salão e eu sempre dormia nas reuniões. Eu sempre dormia, eu comecei a sempre dormir e não ligar mais para o que o pastor falava lá na frente do altar. Só que aí, quando um jovem, né, do FTU, que hoje em dia ele é obreiro, inclusive foi ele que me discipulou, ele me chamou para sentar lá com o FTU e eu fui, sentei lá com o FTU na frente. Só que, como eu estava sentado com o FTU, o obreiro não me deixava dormir. E como ele não me deixava dormir, eu comecei a prestar atenção no que o pastor estava falando. E foi ali que eu comecei a pensar. Pensar no que eu vivia, pensar no que eu passava, pensar na tristeza que eu tinha. Foi quando uma palavra me despertou, tanto para sair do ateísmo, quanto para poder pegar firme realmente com Deus. Que é uma palavra que o bispo disse, né? Quem não tem o Espírito Santo tem data de validade na igreja. E aí eu pensei, pô, eu gosto tanto de estar no FTU, o FTU me faz tão bem. No FTU eu não me sinto vazio, eu me sinto em paz. Eu não quero perder isso. Então, se é o Espírito Santo que eu tenho que buscar para permanecer, então é isso que eu vou fazer. Eu vou buscar o Espírito Santo. Minha mãe, por mais que não tinha o Espírito Santo, né, ela me contribuiu muito para essa conversão, porque ela sempre me incentivava, me levava para a igreja, me levava para o FTU, tudo. E aí foi quando um dia ela se ajoelhou, né, diante de mim e falou assim, filho, se você não buscar o Espírito Santo, eu vou morrer de desgosto.
Aquela palavra me machucou tanto, me tocou tanto que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, comecei a participar do jejum coletivo no sábado, comecei a jejuar, comecei a pegar firme no FTU, aí todo dia, comecei a evangelizar, comecei a realmente pegar firme mesmo. Comecei a buscar Deus, participei do jejum de Daniel, comecei a buscar. Foi quando, num dia, eu estava tão revoltado, mas tão revoltado, que eu falei assim, meu Deus, eu vou para a reunião e eu creio que eu vou sair com o Espírito Santo dessa reunião hoje. Fui para a reunião, foi uma reunião especial com o Bispo Adilson, né, lá na Catedral de Lausanne que eu frequento. Fui, sentei na frente, com o FTU como de costume. E aí, quando o bispo chamou quem não tinha o Espírito Santo para ir na frente do altar, eu fui. Andei, fui lá na frente, baixei a cabeça, coloquei minha cabeça no altar e eu comecei a desabafar. Comecei a gritar, comecei a falar alto, fiquei até com medo de incomodar alguém, né? Porque eu comecei a realmente ficar com uma revolta. Falei com Deus, perdoei todo mundo ali, joguei todas as mágoas na mesa. Falei, meu Deus, não aguento mais, eu preciso receber o teu Espírito, eu preciso do teu Espírito. Foi quando o bispo começou a cantar, me lembro até da música, Perfume Universal, né? Do bispo Marcelo Crivello. Ele começou a cantar. Foi quando eu senti uma paz gigantesca, uma paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. Foi quando ali eu tive certeza, o Espírito Santo veio sobre mim. Senti paz, comecei a falar na língua dos anjos no primeiro dia, comecei a falar na língua dos anjos, comecei a louvar, comecei a adorar. Eu realmente senti como se o meu coração tivesse sido preenchido, o que eu buscava nos estudos, o que eu buscava no que eu acreditava, o que eu buscava nas distrações que eu tinha, ali foi suprido. E aí a primeira coisa que eu fiz foi contar para o obreiro falou, pô Samuel, que legal, agora vamos ver pelos frutos. E aí no domingo da semana, né, da semana que passou, eu me batizei nas águas e aí eu prossegui firme com Deus. Com o Espírito Santo, tudo mudou. Minha mãe começou a confiar em mim ao tal ponto que com 13 anos eu já comecei a sair sozinho. Já ia para a igreja sozinho, já voltava sozinho, já ia para os eventos sozinho, já ia evangelizar sozinho. Comecei a evangelizar todo dia que pedia evangelização, eu era o primeiro a estar na EVG. Comecei a pegar firme, eu era o braço direito do obreiro. Depois eu me tornei o braço direito do pastor que veio, depois eu me tornei o braço direito do outro pastor. E aí, em janeiro, eu fui para a Força Jovem, né? Foi quando houve uma mudança total de mente. Porque no FTU a gente tem um ensinamento um pouco mais leve, né? Justamente por ser para adolescentes. Mas quando eu fui para a Força Jovem foi quando eu realmente comecei a amadurecer. Entrei para o CPO, comecei a fazer a obra de Deus, né? No CPO. E hoje, tudo diferente, sou um jovem maduro, tenho buscado servir a Deus cada vez mais, tenho o desejo de servir a Deus no altar como pastor, pregar o evangelho ao mundo afora. Isso é o meu maior desejo e sempre será o meu maior desejo. E hoje eu digo, eis-me aqui para Deus, pois Ele é o único que faz da minha vida uma bênção. Amém. Você está com quantos anos hoje? Estou com 16. Pessoal. 16 anos. Então, daquele que passou a não acreditar mais em Deus, hoje você quer espalhá-lo por todo o mundo. Sim, sim. Né? E só para você saber também, o FTU que ele fala é o Força Team Universal, né? São os nossos irmãos mais novos, né? Então, quando você fala assim, eu vim para a Força Jovem, é porque você foi graduado do Sim, FTU senhor. para a Força Já vim com Jovem, né? ensinamento já. Você foi. A gente tem esse outro grupo também, um grupo de adolescentes que, para você que de repente é pai, é mãe, tá nos assistindo aqui, veja que a gente tem duas situações bem diferentes, tanto o caso da Raíssa como o caso do Samuel. E em ambos, nós conseguimos dar a eles o devido suporte. Talvez você tenha aí na sua casa um filho adolescente que era como o Samuel, rebelde. Ou talvez você é um Samuel, né? Não o Samuel da palavra de Deus, mas esse Samuel do passado aqui, um Samuel rebelde. E rebelde por quê? Rebelde porque você enfrentou muitas coisas no seu passado que até hoje você não aprendeu a lidar com elas. Talvez foram tantas as adversidades e não entra na sua cabeça. Essa rebeldia vem por conta do seguinte, que não entra na sua cabeça. Por quê? Que eu sou tão jovem e eu vejo as pessoas ao meu redor, os meus amigos ao redor, desfrutando de uma liberdade, de uma felicidade. É uma festa, é a bebida, são as drogas. Você olha para eles e os vê tão bem que quando você olha para dentro de você, você pensa, não faz sentido. De onde vem todo esse bem-estar? De onde vem toda essa alegria que eu não tenho se eu estou fazendo a mesma coisa do que eles? A verdade é que eles têm a mesma sensação que você tem quando está sozinho no seu quarto. Tudo isso não passa de uma falsa liberdade, de uma falsa alegria. Essa tristeza, ela é persistente dentro de você, como é dentro deles também. E ela só muda, ela só é alterada pela verdadeira alegria
quando você conhece o que o Samuel e a Raíssa conheceram, o Espírito Santo. O Espírito Santo faz de você esta própria bênção, a própria alegria, ao ponto de que eu acredito que algumas pessoas devem olhar para vocês, Raíssa e Samuel, e perguntar hoje, né? De onde é que vem sua irmã, seus amigos, né? De onde é que vem tanta paz, tanta alegria? Você falava, agora vai ser crente, né, tal. Mas não é isso, é que as pessoas não entendem. Essa mudança, ela é verdadeira, né? Quando vocês conheceram o Espírito Santo, na verdade, vocês conheceram aquele que estava faltando em vocês. Porque quanto mais vocês buscavam, mais vocês se cansavam, né? Você foi para vários lugares, você tentou tantas outras coisas, né? Pensou que era inteligente, né? Como a gente havia tido outra conversa, né? Pensou que era inteligente, mas na verdade não. Às vezes está aí você achando isso. Não, eu sei de tudo, eu sei o que eu estou fazendo, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Tá certo. Mas e a sua alma? E no final de tudo, você não tem percebido que de repente você tem cansado? Tá aí você cansado. Você é um jovem de 15, 20, 25 anos, mas está cansado. Cansado de sofrer, cansado de, guardar isso dentro de você, essa mágoa, esse passado. O fardo do passado é muito pesado para você. Porém, você não precisa carregá-lo. O Senhor Jesus, certa vez, disse o seguinte: lance sobre mim, coloca aqui em mim toda a vossa ansiedade e eu vou cuidar de vocês. Tem alguém querendo cuidar de você. Talvez se você ligar em uma situação difícil para um amigo, ele vai falar assim, não, cara, de novo com isso. Para de frescura, pelo amor de Deus, vem você de novo com essa conversa. E tem alguém aqui querendo cuidar de você. Aceite esse cuidado. Aceite ser cuidado pelo Senhor Jesus. E não tenha dúvida, Ele vai transformar toda a sua vida. E essa transformação ela pode começar hoje. Hoje, segunda-feira, daqui a pouquinho, a gente vai ter a reunião do Algo a Mais, esse momento especial, onde você pode colocar tudo sobre o Senhor Jesus. A sua mágoa, a sua ansiedade, a sua dor, os seus desesperos, as suas aflições, e Ele vai cuidar de você, fazendo de você uma nova mulher, um novo homem, um novo rapaz, uma nova moça, uma nova criatura. Isso só depende de você. Então, anota aí daqui a pouquinho, Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, a reunião do Algo a Mais. E no sábado, como eu já tinha dito, nós vamos ter esse encontro para lá de especial. O Encontro Jovem Tarde em Família, onde você vai ter a oportunidade de trazer o seu pai para conhecer a Força Jovem também, para ele saber quem são os seus amigos, né? Porque se tem amigos que a gente não precisa esconder, são os amigos da Força Jovem, né? Talvez você já escondeu muito seus amigos. Tinha lá aquele amigo que você... Já tiveram esses amigos? Que você fala assim, tomara que meu pai nunca saiba que eu tenho esse amigo. Tomara que a minha mãe nunca descubra que eu tenho essa amiga. Né? Já tiveram? Sim. Aqui na Força Jovem você não precisa esconder suas amizades, não. Você pode vir, pode trazer seu pai, pode trazer a sua mãe para conhecer essa galera. E vai conhecer também como que é a reunião que você participa. Eu não tenho dúvida que ele vai gostar. Arriscado até ele querer ficar na Força Jovem. Aí eu já não garanto, né? Porque a Força Jovem nós temos a idade dos 15 aos 25 anos e a Tarde Jovem vai marcar esse encontro em família, esse encontro especial. Que inclusive vai acontecer tanto lá na Zona Norte, lá na Catedral de Lausanne, como também toda a Zona Leste, como na Igreja de Timbiras também. Sim, senhor. Aproveita e dá o endereço lá de Timbiras, o dia e o horário do Encontro Jovem. Rua dos Timbiras, 144, domingo às 16 horas. Então, domingo às 16 horas, a galera vai poder conhecer você, mais da sua história também, sabe? Comprovar se é verdade ou se não é, né? E os seus irmãos, né? Os irmãos da fé. E lá, Samuel, na Catedral de Lausanne? Lá na Catedral de Lausanne Paulista, Avenida Direitos Humanos, 1190. Nosso Encontro Jovem é no domingo, às 16 horas. Então, domingo aqui, às 4 da tarde, aqui no templo, às 4 da tarde também, porém, do sábado, tá certo? E agora, vocês já conheceram a Central aqui? Não, senhor. Não conheceram? Toda vez que alguém vem aqui, não conhece a Central. Você já conhece, né? Eu faço artes marciais, mas nunca fiz um tour pela Central. Você faz as artes marciais aqui? Senhor. É grande, então, a Central, né? Porque se você faz as artes marciais aqui, ainda não conheceu Só a Central. Só é do tatame pra fora. Hoje já conheceu o estúdio da banda, Sim, né? A gente tá aqui no estúdio da banda, você pode ver aí os instrumentos atrás da gente também. Aproveita que quando você daqui, já faz o tour, tem a sala de aula ali, né? Tem a sala do Cultura também, e conhece tudo aqui. Você também é nosso convidado a conhecer, tá? A Central Nacional da Força Jovem. O que é isso? É o local apropriado, propício para essas novas amizades. Amizades verdadeiras, amizades legais, top, bacana. E como
a Raíssa disse aqui, nós temos artes marciais, temos o esporte, temos 6 modalidades, inclusive. É o jiu-jitsu, boxe, o taekwondo, muay thai, judô, karatê. Isso só ali na parte do tatame, tá? Mas além disso, a gente tem vôlei, basquete, futsal, futebol, nós temos natação, atletismo, nós temos aí a galera do Cultura, que é um projeto onde tem ali as danças, né? A dança não, é as danças, porque são vários os tipos de dança, aulas de teatro, aulas de música, aulas de instrumentos aqui. Qual instrumento você gosta de tocar ou tem vontade de tocar? Bateria, guitarra, baixo, violão, percussão, guitarra, são vários os instrumentos que você pode vir e aprender. E quer um detalhe? Tudo isso de forma gratuita. Inclusive, falando em aulas, a gente vai ter o Enem agora no dia 9 de novembro. E a gente está tendo os aulões preparatórios para o Enem também. Então, durante todo esse mês de outubro, você pode vir aqui na nossa central. Nós vamos ter aulão de história, aulões de geografia, aulões de matemática, de exatas. Então, são várias as matérias que você pode vir aprender a se preparar melhor ali para o Enem, inclusive simulados gratuitos também nos dias 18 e 25 de outubro, eles acontecem aqui na Central Nacional da Força Jovem. Aproveita, vê aí tudo o que acontece aqui na nossa Central Nacional da FJU. Imagina um lugar feito especialmente para você. Um espaço onde seus sonhos ganham força. Suas habilidades se desenvolvem e sua vida é transformada. Sejam bem-vindos à Central Nacional da Força Jovem Universal. Vamos voltar só um pouquinho no tempo. Porque lá em novembro de 2023, as obras começaram, com muita dedicação, sabendo que o resultado seria eficaz. E tudo foi concluído em um ano, no mês de novembro de 2024. E no dia 1º de dezembro foi a grande inauguração. Esse espaço foi consagrado pelos bispos, onde foi determinado que o local nasceria Filhos de Deus, local para todos os jovens. Este lugar aqui, a Central FJU, ela é uma extensão da casa do Pai. Você está vendo o Templo de Salomão ali atrás? Nós estamos construindo e o mundo trabalhando para desconstruir a casa do Pai. Mas quem é da fé, quem é de Deus, valoriza a casa do Pai. Então, quem fizer parte desse projeto, não está fazendo parte de um projeto qualquer para ajudar jovens a sair da marginalidade, não. Você está fazendo um projeto para a eternidade. Porque aqui nesse lugar vão nascer vidas, aqui nesse lugar vão nascer filhos para o nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, e que neste lugar, meu Deus, na casa do nosso Pai, venham nascer muitos filhos, futuramente na FJU que vai ser estabelecida aqui. Em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Aqui, nossas portas estão abertas todos os dias para receber jovens entre 15 e 25 anos. Então vamos lá! Quer aprender algo novo? Oferecemos aulas gratuitas de inglês, francês, espanhol e alemão. Workshops de multimídia como edição de vídeo, Photoshop e Illustrator. E se eu te falar que temos oficinas de dança, teatro, música e canto, você topa colar com a gente? Prefere esportes? Aqui você encontra jiu-jitsu, muay thai, boxe, karatê, dentre outras artes marciais de disciplina. Precisa de um espaço para estudar ou trabalhar? Temos mesas de coworking e contamos também com uma biblioteca cheia de conhecimento e um ambiente inspirador para a sua fé. E claro que você se perguntou se temos uma área play. É claro que temos. Ping-pong, pebolim e jogos de tabuleiro. Aqui é mais do que um espaço. Aqui é a Central Nacional da FJU. Somos uma família.
Um lugar onde você descobre seu propósito, encontra apoio e se conecta com jovens que irão somar na sua vida. Oi, meu nome é Laura, eu tenho 16 anos, eu faço parte da FJU mais ou menos 4 meses. E durante esses 4 meses veio a inauguração da Central. E aqui eu gosto bastante porque é um lugar que eu tenho bastantes amigos. E o pessoal aqui é bem acolhedor, não só o pessoal, mas o ambiente também, a estrutura é muito boa. Também gosto bastante da Biblioteca da Fé, né, que eles chamam. Hoje eu comecei a ler O Prazer da Vingança e tem me ajudado bastante esses livros a me desenvolver, né, como pessoa. Mas tem várias outras coisas, tem vários outros projetos também. E eu, daqui da Central, eu convido vocês aí de casa, venham conhecer a Central. Oi, meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos. Faz 2 semanas que eu voltei para a FJU, que em vez de eu estar em casa fazendo nada, às vezes de bobeira, às vezes fazendo qualquer besteira, eu tô aqui me divertindo e, acima de tudo, na casa de Deus, né? Então aqui é muito legal por causa disso. Eu faço parte da FJU já tem 10 meses. E eu já vivi muito essa expectativa para a Central, né? Que eu já era do FTU, eu acabei subindo para a FJU já nessa expectativa, já na construção da Central. Meu nome é Gabriela, tenho 16 anos, estou aqui na Força Jovem uns 3 meses já. Então aqui eu tenho mais amigas, distraio mais a cabeça, tenho livros para ler, amigos para distrair a cabeça, não ficar pensando em coisas ruins, pensamentos ruins, que eu também já tive pensamento de morte. A Central também me trouxe o jiu-jitsu, né, que é gratuito. Hola, me llamo Carolina, soy de Venezuela. Comencé a frecuentar el templo y de ahí comencé a venir a las clases de francés. Estoy en mi primer día. Y hasta ahora la sensación, las personas, todo ha sido muy bueno, me encanta el recibimiento y el ambiente en general. Central Nacional da FJU, o lugar onde sonhos se tornam realidade. Seja bem-vindo à FJU. Aqui você não será só mais somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra ser. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Tá aí, ó, então, convite feito, te espero aqui na Central Nacional da Força Jovem, uma das nossas atividades, quer seja aulas, oficinas, workshops, atividades do esporte, não importa. Você pode também trazer todos os seus amigos, lembrando que todas as nossas atividades e aulas são gratuitas para você. Nossa central, localizada também do lado aqui do Templo de Salomão, na rua João Boeme, número 225, aqui no Brás, tá certo? Bom, nosso Live FJU desta segunda-feira vai ficando por aqui. Raíssa, Samuel, obrigado pela participação de vocês, boa tarde. E a você, te espero hoje ou no próximo sábado ou em qualquer dia da semana aqui na nossa central. Valeu, tchau, tchau. Estamos mais juntos do que nunca.